A partir de agora, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação: Aldo Júnior. Oferecimento: Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Alô, alô, W Brasil. Alô, alô, W Brasil. Chama o síndico, Doutor Condomínio! Nham, 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 nham. Boa noite, Brasília. Alô, você síndico, morador e trabalhador em condomínio. Hoje é dia 2 de novembro de 2015 e está começando mais um Meia Hora com o Doutor Condomínio pela sua OK FM. Cole o seu ouvido no rádio e prepare-se para meia hora de muita informação sobre o universo condominial. Debates, polêmicas, notícias, convidados e muito mais. É por isso que já está no ar Meia Hora com o Doutor Condomínio. Aproveitem! Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Boa noite. Chegamos já, hoje é feriado, mas nós estamos aqui, né? Boa noite, Larissa. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, equipe do Meia Hora. E aí, Marco? Boa noite, nossos ouvintes que estão conosco essa noite. Tenho certeza que tem muita gente ligada na gente. Beleza. Boa noite, Jader. Boa noite aos ouvintes, a nossa equipe aqui e a todo mundo que nem a gente que está trabalhando pleno feriado. A gente trabalha mesmo, a gente não brinca não. Pessoal, participe do programa com a gente respondendo o nosso quiz ou fazendo suas perguntas pelo WhatsApp 93208474 e tire suas dúvidas, concorrendo a muitos prêmios. Acesse também o site doutorcondomínio.com ou mande sua mensagem de voz para os amigos do Doutor Condomínio. Beleza? Vamos começar? Destaques do programa. No tema do dia, vamos debater sobre o seguinte assunto. Assuntos gerais. A Assembleia Geral não pode decidir questões levantadas no momento. Nas notícias condominiais desta semana, este é o nosso destaque. Tribunal de Justiça determina que moradora tire grades irregulares das janelas. No Conexão Jurídica dessa semana, com o Dr. Rodrigo Carpá, nosso bate-papo será sobre STJ ratifica multa de 10% prevista no artigo 1337 do Código Civil a condômino antissocial. Aconteceu no condomínio. Condomínio quer despejar inquilino indesejável. Um jacaré. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Bem, meus queridos, é o seguinte. Essa semana, se você quiser participar do quiz com o Doutor Condomínio, responda agora pelo WhatsApp 93208474 a seguinte pergunta. A pauta de assuntos gerais pode decidir algum tema condominial? Sim ou não? Responda a nossa pergunta pelo WhatsApp 93208474 e concorra à nossa famosíssima caneca do Doutor Condomínio. E se você quiser tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com por extenso e faça sua pergunta. Ou se quiser, pode assistir os vídeos e as pílulas sobre assuntos condominiais disponíveis nesse site, aprendendo tudo sobre o universo condominial. Tema do dia com o Doutor Condomínio. Bem, hoje nós vamos falar sobre assuntos gerais. A Assembleia Geral não pode decidir questões levantadas no momento. Bom, a Assembleia Geral é o fórum de discussões mais apropriado para a deliberação dos assuntos pertinentes à comunidade que habita os condomínios. Para se efetivarem as decisões, várias matérias dependem de decisão da maioria e mediante uma pauta específica convocada com a prévia antecipação. Porém, muitas assembleias são convocadas com pauta assuntos gerais, que é o nosso tema, e muitos condôminos querem votar e deliberar neste item,
um grande erro que pode trazer grandes transtornos no futuro ao condomínio. Não é isso, Larissa? Pois é. Esse assuntos gerais, né, é uma pauta que causa muitas confusões nas assembleias, justamente porque muitas pessoas não sabem, né, encaminhar essa pauta de uma maneira correta. E a pauta assuntos gerais, ela tem um cunho, como você falou, apenas informativo e não deliberativo. Ou sugestivo, né? Exatamente. Devendo esse momento ser utilizado pela administração do condomínio para repassar algum comunicado sobre um acontecimento, um fato, receber sugestões dos condôminos, né? Isso. Mas nunca decidir nada. Isso. Qualquer item deve ser... qualquer item que venha a ser levantado no momento da Assembleia, né? Eu conheço assuntos gerais que tem mais assunto do que a pauta efetiva da Assembleia, porque aí começa aquele famoso mimimi na Assembleia. Pois é, e não resolve nada. Não né? resolve nada, é só bate-boca. Podendo essas deliberações feitas de maneira incorreta darem nulidade à ata, né? À Assembleia. Bom, a gente colocou essa questão em pauta por pedidos de vários ouvintes, que estão, doutor Condomínio, vai lá e esclarece essa questão dos assuntos gerais. Então, o que acontece? Os síndicos normalmente fazem as assembleias, colocam as pautas lá, aprovação, taxa extra, ou as questões que realmente devem ser tratadas, e ele vai lá e inclui esse bendito tema, assuntos gerais. O que tem que ficar muito claro? Existem algumas convenções que determinam que os assuntos gerais têm que estar na pauta, mas somente na AGO, na Assembleia Geral Ordinária, nunca nas extraordinárias, porque se você coloca isso na pauta, como você acabou de falar, Marco, vira bate-boca, vira tititi, não se resolve nada, e quando se resolve, você ainda está passivo de uma nulidade, porque esse assunto, ele não... Por que ele não resolve? Vamos explicar para que os nossos ouvintes entendam, né? Quando você convoca uma pauta, ela tem que ser específica. Por exemplo, taxa extra, aumento de condomínio. Ela tem que ser clara. O objetivo daquela pauta tem que estar bem claro na e ela já vem na convocação, né? Pois é, mas veja os assuntos gerais. Vamos lá. Assuntos gerais. O que o cidadão vê, imagina naquilo ali? Ele pensa que é uma coisa abrangente, não vou né? participar disso aqui porque não me interessa. Aí você vai lá e decide sobre, por exemplo, permite ou não permite os cães no condomínio, animais do condomínio. O cidadão que não participou disso, ele vai dizer o seguinte: olha só, mas eu tinha que ter sido convocado previamente com antecipação, porque esse assunto me interessa. Eu quero participar disso. Se eu soubesse que iria ser tratado sobre esse assunto, eu estaria presente. É do meu interesse. É por isso que os assuntos gerais não podem ser uma pauta que decida, entendeu? Porque ela tem que estar específica. Algumas convenções, como eu falei, tratam desse assunto tranquilamente, pedem para colocar, até dizem, olha, você vai colocar previsão orçamentária, eleição de síndico, prestação de conta e assuntos gerais. Para quê? Qual o objetivo disso? Dar ao condômino um momento para que ele possa se manifestar, que ele possa sugerir, que ele possa fazer algum pedido ao síndico. Nesse caso, você falou aí a respeito, você trouxe de cães no condomínio. Certo. E esse condomínio não foi. Ele pode pedir a nulidade? Com certeza. Pode. Porque imagine, se ele tem o cão e a Assembleia vai lá e decide que não pode. Dentro de uma pauta de assuntos gerais. É verdade. Entendeu? É por isso, esse é o motivo pelo qual os assuntos gerais não podem e não devem decidir, porque a pauta tem que ser clara. Porque se você vai decidir sobre cães, não pode ter assuntos gerais, bote no item da pauta. Perfeito. Ponto. Perfeito. Né? Tá claro. O objetivo de assuntos gerais é isso, é tratar sugestões, críticas que sejam a administração do condomínio, mas nunca decidir alguma coisa. Uma outra orientação também que eu acredito ser importante é que neste momento de assuntos gerais, nessa pauta, os condôminos sugiram uma pauta para a próxima Assembleia, a pauta para a próxima Assembleia. Esse então, é o objetivo. A administração absorver as sugestões, a demanda que os condôminos estão sugerindo, né? E passar para uma próxima Assembleia de uma outra data. Exatamente. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Gente, então lembrando, assuntos gerais têm cunho informativo, sugestivo, comunicativo e não deliberativo. E nem nunca decisório. Exatamente. Essa é a atenção que os síndicos têm que ter com relação à convocação da pauta de assuntos gerais. Nunca decidam em assuntos gerais, porque vocês podem provavelmente ter que anular essa Assembleia, e aí o trabalho é muito maior e muito mais problema
para a administração do condomínio. Beleza? Papo encerrado. Vamos lá, participe do nosso programa fazendo suas perguntas pelo 93208474 e concorra a muitos prêmios. E não se esqueça, se você quiser tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio.com e faça a sua pergunta. E você ainda pode assistir os vídeos e as pílulas disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial. Esse cara sou eu. Ô, Roberto Carlos, esse cara é o Doutor Condomínio. Pergunte pra ele que ele responde na lata. Jader Nogueira, você é o homem do WhatsApp. Opa, e nosso WhatsApp aqui não para de bombar. Parece que tem mais gente escutando gente nesse feriado. Que bom. Que maravilha. Que bom. Coisa boa. Então vamos começar com a Manuela Gueiros, de Taguatinga. Sim. Tenho 2 salas no fundo de um corredor em um prédio comercial e gostaria de fechar o acesso com blindex, pois somente eu utilizo esse espaço. Posso fechar? Não. Essa curto foi e reto. Não. O que acontece? O fato dela ter essas 2 salas no fundo do corredor e só ser utilizado por ela, não quer dizer que ela seja proprietária deste espaço. Aquilo é uma área comum e ela deve solicitar ao condomínio que faça eventualmente uma autorização. Existem alguns casos que isso realmente acontece, só que o condomínio cobra por essa utilização desse espaço, tá? Mas em tese ela não pode. Opa. Tem Então mais aí? fica aí a resposta da Manuela. Vamos para a próxima? Bora? O Ângelo Madeira, da Asa Norte, quer saber: as taxas extras que eu pago para a realização de obras podem ser deduzidas na minha declaração de imposto de renda? Ótima pergunta. Podem. É mesmo? Podem. Tudo que for benfeitoria pode ser colocado, porque não é deduzidas. Vamos explicar. As taxas extras pagas, elas agregam ao patrimônio. Então, aquele valor que você tem comercial do seu imóvel que você declara, você soma aquele valor às benfeitorias. Vamos supor que a sua parte ficou em 10 mil reais e você declarou o seu imóvel que vale 100 mil, você pode acrescentar para o próximo ano e o seu imóvel passa a valer 110 mil para efeito da Receita Federal e numa eventual venda você pode vai diminuir o seu lucro imobiliário, né, na apuração. É por isso que pode. Não é que deduz. Você aumenta o valor. Agora sim. Você aumenta o valor comercial. O valor do seu patrimônio. O valor patrimonial. E se você vender, diminui o seu lucro imobiliário. Perfeito. Tá bom? Ok. Vamos seguindo. Bom, participe do nosso quiz. Se você quer participar do quiz, responda agora a pergunta pelo 93208474, que é a seguinte: a pauta de assuntos gerais pode decidir algum tema condominial? Sim ou não? Quem está prestando atenção no programa já sabe a resposta. Ficou fácil, hein, doutor Condomínio? Pois é. Se você acertar a pergunta, você vai concorrer àquela lindíssima caneca exclusiva do Doutor Condomínio. Atenção, síndicos, procurando uma assessoria para o seu condomínio? A JR Office, empresa líder de mercado, oferece tudo o que você precisa na medida certa. A melhor pasta de prestação de contas do DF, o Office Book, cobrança especializada, secretariado em assembleia e muito mais. Acesse agora nosso site ou ligue 3011-7316. Notícias condominiais. Do condomínio. No Manda. Distrito Federal, Tribunal de Justiça determina que morador atire grades irregulares das janelas. O condomínio do edifício San Diego ajuizou ação em desfavor da ré proprietária de uma unidade no referido edifício, Certo. alegando que a mesma teria violado o regulamento interno do condomínio, pois teria instalado grades nas janelas de sua unidade de forma irregular. Certo. A ré, em sua contestação, defendeu que o regulamento do condomínio teria sido aprovado após a instalação das grades e que as grades seriam necessárias para a segurança do apartamento. A sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Civil do Distrito Federal julgou improcedente os pedidos. Os desembargadores, no entanto, entenderam que a sentença deveria ser reformada,
e explicaram que a manutenção das grades que destoam do restante do prédio pode gerar desvalorização de todas as unidades do conjunto habitacional. Certo. Abre aspas. Não é crível que o conjunto arquitetônico da edificação predial reste prejudicado em detrimento da satisfação individual da moradora, que coloca grades que contrastam com o restante do edifício. Fecha aspas. Perfeito. Então é aquela história de modificar a fachada do Exatamente. é isso, doutor? Exatamente. Isso é alteração de fachada de carteirinha, vamos dizer assim, Sim, né? certo. Você colocar uma grade que fica visível, que altera a fachada do condomínio, não tem nem o que pensar. Se blindex, nós temos um caso de um blindex verde e um blindex verde mais escuro, e o juiz mandou refazer ao padrão, que era o verde claro. Imagine uma grade. É aquela história das varandas, né? Que tem que ser padronizadas também no caso de botar blindex, é isso? Exatamente. Perfeito. Todos da mesma cor, porque isso vai desvalorizar a edificação. É por isso certeza. que o judiciário não permite de forma nenhuma o que alterar visualmente. Tudo que interfira literalmente Não, a fachada. E fica horrível realmente, não, né? fica muito feio. Se imagina, um coloca, aí o outro coloca outra grade de outra forma, e por aí vai, descaracteriza todo. Vira um o condomínio. favelão. Exatamente. Essa que é a verdade. Beleza, pura. Bom, agora uma novidade pra você, hein? Vem aí a Unasíndico 2016. Você que é empresário e vende produtos ou serviços para condomínios, não pode ficar fora dessa. O maior evento de gestores condominiais do DF vai acontecer em maio de 2016. Acesse agora o site unasíndico.com.br e garanta o seu espaço comercial. Unasíndico 2016, o evento mais esperado da comunidade condominial do DF. Momento Doutor Condomínio. As assembleias condominiais devem ser convocadas com pauta específica, evitando-se o tema assuntos gerais, pois em muitos casos, erroneamente, os condôminos submetem e propõem votação e aprovação dentro desta pauta, sendo que neste item não se pode decidir qualquer assunto, apenas sugerir futuras pautas, registrar reclamações ou sugestões dos condôminos. Momento Doutor Condomínio. Oferecimento JR Office 3011-7316 e Folha do Síndico. Conexão Jurídica. Boa noite, Rodrigo Carpati. Boa noite, Aldo Júnior. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Beleza. Hoje nós temos um tema aqui, Rodrigo, que foi notícia de TV, jornal, rádio, conversa debaixo do prédio, conversa dentro do elevador. Todo mundo está falando sobre isso. Erroneamente, né? E a gente está aqui para esclarecer. Então o STJ ratificou multa de 10% prevista no artigo 1337 do Código Civil a condômino antissocial. O que você tem a falar sobre isso, Rodrigo? Depois eu vou dar um pitaco no seu momento. Legal, eu entendo que ainda é muito precoce para falar da decisão, embora muitas pessoas tenham formado algumas opiniões e entendido que já é possível a cobrança de uma multa em cima do devedor contumaz de 10% por ser condômino antissocial. Particularmente entendo que, apesar de ser uma atitude que não é saudável para o condomínio, entendo que ele não se enquadraria no condômino antissocial, e essa decisão ainda, o acórdão nem foi disponibilizado, a gente não tem ainda como falar profundamente na decisão, e me parece que ainda cabe recurso dessa decisão. Então, é precipitado falar que o devedor contumaz, ele pode ter uma multa adicional de 10%. Ademais, o artigo 1337, ele diz que o condômino antissocial, ele pode sim ter a multa de até 10 vezes o valor da taxa, o que poderia ser sim razoável, aplicar uma multa adicional de 10% num caso específico. Porém, ele menciona um quórum específico de 3/4 dos condôminos restantes para votar a implicação de qualquer penalidade adicional. Exato. 75% dos condôminos tem que aprovar essa multa. Perfeito. Bom, eu vou dar um pitaco aqui no seu momento, porque eu entendo o seguinte, isso é opinião, tá? Eu acho que o condômino antissocial não é isso que o STJ, humildemente falando, julgou. Eu acho que você já atrasa uma taxa condominial, você já tem uma penalidade.
né? Você já paga multa, juros, correção. O condômino antissocial é aquele cidadão que dá trabalho no condomínio, aquele que faz festa, aquele que apronta. A minha modesta opinião, entendo que isso é uma dupla penalidade. Porque se ele já está sendo penalizado, né, com multas, juros e correções, e você ainda vai aplicar mais 10% em cima dele porque ele é contumaz, isso é opinião, né? Apesar de que você falou muito bem colocado, que isso é muito precoce a gente falar alguma coisa, ainda cabe recurso, mas o tema é muito, muito interessante da gente discutir, né, Rodrigo? Com certeza, eu concordo plenamente com o que você disse. Eu também entendo que o devedor contumaz ele já está sendo punido com multa, juros, correção, muitas vezes honorários advocatícios, muitas vezes sucumbência do processo. Aí a gente ainda tem o 475J, que se ele não pagar mais 10%, dentro do tempo, ele tem mais 10%. Exatamente. Então ele já está, logicamente que nós não somos favoráveis ao devedor, mas também não podemos ser favoráveis a uma punição excessiva. Excessivo, exatamente. Esse é o meu pensamento. E a gente está alinhado aí nesse pensamento. Com certeza. Beleza, meu querido. Um grande abraço para você. Bom fim de feriado e até semana que vem, né? Para vocês também. Um prazer falar com você sempre. Um forte abraço. Um abraço, Rodrigo. Um abraço. Bom, participe do quiz com o Dr. Condomínio. Mande a sua resposta, a sua pergunta ou a sua resposta para o 93208474. Tá todo mundo rindo aqui porque eu errei. Eles adoram. É o 9320. Eles ficam olhando para mim e assim, ele vai errar. Eu erro, eles vibram. Então vamos lá. Mande a sua resposta para o 93208474 para a seguinte pergunta. A pauta de assuntos gerais pode decidir algum tema condominial? Sim ou não? A gente já deu 2 dicas durante o programa, hein? Prestem atenção. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. Doutor Condomínio, o vigia do meu prédio, ele só fica dormindo a noite inteira. Sempre eu desço pra acordar ele. Eu posso fazer isso, posso ou não posso? Porque ele tem que vigiar, né, bicho? Mas ainda tá dormindo? Meu Deus do céu, esse homem só dorme. Manda, Jader, WhatsApp. Opa, vamos lá. A Carolina, moradora da Samambaia, quer saber: estou na dúvida se terceirizo a mão de obra de limpeza e portaria do meu condomínio ou não. Poderia me aconselhar? Se puder dizer quais as vantagens e desvantagens? Nossa, uma pergunta pra gente ter meia hora só da resposta. O programa todo. Mas vamos lá, eu vou dizer a minha opinião. Eu sou favorável à terceirização. Eu acho que a terceirização, ela ajuda muito o síndico. Vamos falar rapidinho sobre vantagens. Funcionário falta. Quem é que substitui quando você tem uma contratação direta? Aí o síndico desce e vai lá pra guarita. Já encontrei. É verdade. Síndico na guarita, tá tomando conta porque o funcionário faltou e não tinha ninguém. Quando você terceiriza, você em 2 horas o posto está recomposto, né? E o síndico não passa por esse tipo de coisa. Facilita também no planejamento financeiro do condomínio, porque você não precisa se preocupar com férias, 13º e outras coisas desse tipo. Então, eu acho, minha opinião, que a terceirização é muito, muito, muito benéfica para o condomínio. Mas sempre tendo bastante atenção, a fiscalização dos recolhimentos estão sendo feitos corretamente, lembrando que o condomínio responde, né, solidariamente em casos de problemas trabalhistas. Perfeito. Vai, Jade. Opa, vamos lá. Os entregadores foram proibidos pelo síndico de subir nos apartamentos para entregar as encomendas, comidas. Temos que descer para buscá-lo. Isso é legal, doutor Condomínio? É o Rui de Taguatinga. Bom, Rui, depende do que foi decidido em assembleia. Se isso foi uma pauta e houve uma decisão para isso, se está fazendo isso é porque deve ter tido um caso de furto, alguma coisa aconteceu lá para proibir o acesso.
Mas isso tem que ser decidido em assembleia. Se não for, não tem legalidade nenhuma. Lá no meu condomínio eu desço para buscar as coisas lá na portaria, doutor Condomínio. Aí, tá vendo? Foi decidido, faz parte do regimento interno, tá direitinho. Então é mais comum do que a gente imagina, né? Então, embaixo de chuva e tudo. Beleza, vamos lá. Segue, Magrão. A Empresta Capital, presente nas principais cidades do estado de São Paulo e agora em Brasília, tem grande experiência na concessão de crédito consignado e agora traz com exclusividade este benefício aos trabalhadores em condomínios do Distrito Federal. Uma solução de crédito muito simples para você contar com dinheiro na hora que mais precisa, sem consulta ao SPC Serasa, liberação mesmo com problemas na praça, sem burocracias, dispensa avalistas, desconto direto em folha de pagamento, condição de mercado imbatíveis, 24 meses para pagar, carência de até 90 dias para a primeira parcela, parcelas fixas e ainda seguro-desemprego oferecido. Consulte a Empresta Capital e veja como é fácil e rápido adquirir um crédito consignado. Ligue agora 0800 227 4825 e diga o código rádio e desfrute das taxas muito especiais. Crédito consignado aos trabalhadores em condomínios de Brasília é com a Empresta Capital. Bom, e mais um recadinho aqui do meu querido amigo Alexandre, da Empresta Capital. Vejam aí. Boa noite a todos, mais uma vez parabéns pelo programa. Hoje a Empresta Capital traz para você uma inovação para a gerência do seu caixinha do condomínio. A Empresta Capital criou o Conde Card. O Conde Card é uma forma prática e online de você administrar onde está sendo gasto o dinheiro do seu caixinha do condomínio. Imagina você conseguir deixar o seu caixinha do condomínio com seu zelador para manutenções do seu prédio sem nenhuma preocupação, onde através de um dashboard você consegue identificar exatamente onde está sendo gasto o seu dinheiro de caixinha. Essa é a inovação da Empresta Capital para você na administração do seu condomínio. Para mais informações, entre em contato 0800 227 4825. Abraço a todos e boa noite. Um abraço, Alexandre. Tá dado o recado aí do nosso querido, da nossa querida Empresta Capital. Beleza, participe com a gente fazendo suas perguntas pelo nosso tema, né, que a gente acabou de tratar. Se você quiser, 93208474 e ainda concorra a muitos prêmios, né, Larissa? E não se esqueça, se você quiser tirar suas dúvidas com o Doutor Condomínio, acesse o site doutorcondomínio, doutor por extenso em .com e faça sua pergunta. E você ainda pode assistir os vídeos e as pílulas disponíveis no site, aprendendo tudo sobre o universo condominial. Se você vende produtos e serviços para condomínios, não perca esta oportunidade. Anuncie na Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Aqui sua empresa se torna uma referência, porque nós colocamos sua marca frente a frente com quem decide, o síndico. Ligue 3011-7316 ou acesse nosso site folhadosindicodf.com.br. Direito do Trabalhador, com o Doutor Condomínio. Bem, atenção porteiros noturnos, vocês provavelmente não sabem disso. Você sabia que se você trabalhar sob o regime 12/36, aquele que você trabalha um dia sim, um dia não, você pode substituir um empregado com jornada de 44 horas semanais durante 30 dias? É isso mesmo. Se você concordar e entrar em acordo com o síndico e vocês fecharem essa substituição, você pode ter um acréscimo de 10% no seu salário. Preste atenção, 10% a mais fazendo a substituição de um colega seu. Preste atenção, bate o papo com o seu síndico aí, de repente você, garante mais 10 aí no salário. Beleza? Aconteceu no condomínio. No condomínio? Vai, Mar. Lá no Rio de Janeiro tem Olha o Beija-Flor aí, gente, não tem? Aquela escola de samba? Sim. Pois é, lá em São Paulo assim, olha o jacaré aí. Meu amigo, moradores de um condomínio fechado em Sorocaba, lá em São Paulo, querem despejar o inquilino indesejável. Um jacaré adulto com mais de 2 metros de comprimento, Deus que habita o lago residencial do Lago da Boa Vista. Nossa. Eles acham que o réptil é uma ameaça às crianças que costumam brincar na beira do lago. Nossa. O condomínio já Eles acham? Eles acham. Ah, tá. Eles Eu acham. tenho certeza. Olha aqui, amigo. O condomínio já pediu à Polícia Ambiental a captura e a retirada do jacaré. Mas esta, por sua vez, informou que o caso deve ser resolvido pelo IBAMA. Ou seja, começou o jogo de empurra, né? Sim. Um morador de dia desse se deparou com o animal, fez fotos e pediu providência à administração do condomínio
atualmente com 300 casas esse condomínio. É grande, hein? Meu Deus do céu. Pois é. E um jacaré solto lá. O jacaré tá lá. É. Segundo a Polícia Ambiental que esteve no local, o condomínio invadiu o habitat natural do réptil. Ah, tá vendo? Eu Foi o condomínio que invadiu. Tá Porque certo? o lago tava lá antes. Exatamente, o lago tava lá. Olha só, os moradores foram orientados e levaram o caso para o IBAMA, já que o jacaré é protegido pela legislação ambiental. É. O condomínio chegou a contratar uma empresa especializada para a realocação do jacaré, mas o custo apresentado foi considerado alto. Em consulta informal, o IBAMA recomendou que a área em que vive o animal fosse cercada. A empresa que administra o condomínio estuda a medida judicial para obrigar o resgate, mas há moradores que defendem a permanência do jacaré. Tem. Ah, é? É. Um morador disse até, ele não incomoda ninguém. Fica o maior tempo dele na água e de vez em quando ele sai para tomar sol. É, porque pensando bem, tem umas cobras que vivem em condomínio. E cobra e jacaré se dá bem, né? Pois é. Aí então o que a administração fez? Colocou placas alertando os condôminos a tomarem cuidado com o jacaré. Doutor Condomínio, durma-se com um jacaré deste. Pois é, rapaz. Tá Já vendo? pensou um negócio desse? Eu acho muito arriscado. Agora, eu achei interessante na notícia que eles acham perigoso, né? Acham perigoso. Eles acham. Eu tenho absoluta convicção de que um jacaré rondando na minha casa 2 não metros é de muito comprimento? interessante. De 2 metros de comprimento, não é qualquer jacaré não, né? É cada um. Muito bom. Tá certo. Quiz com o Doutor Condomínio. Um oferecimento JR Office. Menos um problema para o síndico, mais uma solução para o condomínio. E da Folha do Síndico, o melhor jornal de assuntos condominiais do DF. Bom, no nosso quiz a pergunta foi a seguinte: a pauta de assuntos condominiais, pauta de assuntos gerais, pode decidir algum tema condominial? Sim ou não? E nós temos um ganhador, Magrão. Adoro essas palminhas. Quem ganhou foi o Giovanni, do condomínio Privé Lago Norte, final 6994, que vai estar aqui semana que vem para receber a sua caneca, muito merecida. Prestou atenção no programa, ficou ligado, porque a gente falou no assunto e ainda falou no momento a resposta. Então quem estava ligado ficou mole ganhar essa canequinha dessa semana. Que maravilha. Tá bom? Ótimo. Giovanni, aguardo você aqui semana que vem ao vivo e a cores. Boa noite, aqui é Marc Arnoldi, dos Cabeças da Notícia. E eu acabo de ter uma ideia genial, eu vou ganhar um dinheiro a rodo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou não só ouvir como eu já faço a meia hora do Doutor Condomínio, mas eu vou anotar, eu vou traduzir em francês, porque essa expertise nem lá tem. A bientôt. É uma figura. Doutor Condomínio, quero mandar abraços. Mande, é o momento Posso? dos abraços. Pode. Então eu quero mandar um abraço hoje, 3 abraços. Vai. Um pra Sulamita e pra Kel, lá do Lago Norte. Certo. Tá? E também pra Ju, aqui da Asa Sul. Um grande abraço pra essas minhas amigas, entendeu? E continue ouvindo a gente sempre. Maravilha. Ah, eu também quero. Manda. Quero mandar um grande abraço pra Bruna, pro Vitor e pro Pedrinho, o mais novo membro da família, né? Que sempre estão escutando a gente. Queria também mandar um grande abraço pra Elza do Guará, pra Michele também do Guará. E pro pessoal da Cultura da Asa Sul, que eu fiquei sabendo que escutam a gente toda segunda-feira. Opa, maravilha. Um abraço pra todo mundo aí. Jader? Opa, eu queria mandar um abraço aqui por um participante, Vainer Martins, da Asa Norte. Vainer, grande abraço, Vainer. Obrigado por estar nos ouvindo. É isso aí? É isso aí. Agora eu vou pro meu. Bom, eu vou mandar um abraço pro Alexandre aqui da Impressa Capital, que tá aqui, parceirão da gente. Tá junto, pra Bruna, minha filha, pro Vitor, também pro Fábio, pra minha esposa Patrícia, pra minha cunhada Carla, ou seja, pra todo mundo que tá aqui ligado na gente, não é pouca gente. Que não dá. Prestigia, né? Uma meia hora. Prestigia, não é só a família que prestigia não, viu, pessoal? Tem muita gente aí com a gente, é porque a gente não consegue mandar todos os abraços. Pois é, doutor Condomínio. Hoje é dia de finados e eu passei lá no Campo da Esperança procurando o túmulo dos times do Rio de Janeiro. Como não achei, porque eles já morreram. Flamengo, Fluminense, Vasco já morreram. Lá vem. Meninos. Depois dessa, Magrão, vamos pra dica. Dica da semana com o Doutor Condomínio. Bom, uma das práticas mais importantes para um síndico é manter as prestações de contas em dia, porque esclarece as dúvidas dos condôminos quanto às receitas, despesas efetivadas e proporciona uma análise financeira detalhada para o direcionamento das decisões futuras.
E acabou. Mais meia hora, está terminando. Essa meia hora tá muito curta. Ué, mas é isso mesmo. Do condomínio, tá esse Giovanni que ganhou aí a caneca, ele é da onde, hein? Ele é do condomínio Privé Lago Norte. Então um abraço pro síndico do Privé Lago Norte. Isso aí, quem sabe ele é o síndico. Quem sabe, né? A gente vai saber semana que vem. Semana que vem. Vamos aguardá-lo aqui, não é isso? Isso aí. Bom, hoje é dia de finados, é um dia de saudade, um dia de recordação. E eu acho que a gente tem que pensar nesse dia como saudade, né? Todos nós que temos um ente querido que já não está entre nós, o que a gente tem que ter realmente é fazer uma oração e guardar aquela lembrança gostosa, aquelas lembranças agradáveis dos nossos entes queridos. Isso aí. Gente, um grande abraço, boa semana, sucesso e até segunda-feira que vem. Um grande abraço. Abraço a todos. Boa noite. Você ouviu na OK FM, meia hora com o Doutor Condomínio. Tudo sobre gestão condominial. Apresentação, Aldo Júnior. Oferecimento Qualifoco Serviços, cuidando de pessoas e da conservação, segurança e limpeza do seu condomínio. Pronto Atacadista, tudo em material de limpeza e elétrica, com os melhores preços do DF. Empresta Capital, empréstimo consignado em folha, com as melhores taxas do mercado. E Proativa Serviços Gerais, excelência e qualidade em atendimento na terceirização de mão de obra. OK FM.